Meu cachimbo tá no toco, manda a mulher que buscar. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal de Umbanda, de Macumba. Meu nome é Cristiano Rezende e hoje vamos para mais um vídeo da série Papos da Nossa Banda. E quem vai narrar seus causos mais uma vez é o nosso irmão André Luiz. Ele é dirigente da Tenda das Almas Santas, Sabidas e Entendidas. Ele vai contar como foi uma das suas experiências com os nossos guardiões, com os nossos queridos e amados Exus. Então, ficou interessado? Então, fiquem ligados até o final do vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar com seus amigos. Muito importante deixar o seu comentário aqui embaixo. Então, arregalem bem os seus olhos, aguçem bem os seus ouvidos e saravá Umbanda! Olá, eu sou o André Luiz, dirigente da Tenda das Santas Almas Sabidas e Entendidas, no município de Miguel Pereira, no distrito de Conrado, e a nossa casa espiritual fica especificamente em Santa Branca. E hoje eu venho contar para vocês, dividir com vocês um pouquinho de algumas causos, algumas histórias que eu tenho com Exu. Primeiramente eu quero agradecer a proteção, os puxões de orelha, o chamamento para a disciplina que os meus Exus trazem e sempre trouxeram desde o meu desenvolver até agora. Agradeço seu Tiriri, agradeço Dona Maria do Cemitério, seu Zé Maria e seu Tatá Caveira. Laroei Exu pela força e, como diz a saudação, eu me rendo à força de vocês. Eu poderia contar algumas histórias que são relativas à saúde ou revelação que envolvem outras pessoas, mas eu vou contar histórias que envolvem a minha pessoa e que serviu para o meu crescimento espiritual no decorrer desse tempo todo. Bem, como um bom filho de Obaluayê, eu sempre fiz as minhas oferendas, as minhas firmezas no cemitério. Eu sempre fui ao cemitério para poder fazer as minhas firmezas. Cemitério para mim é um lugar santo, é terra santa. Eu entro no cemitério descalço em qualquer lugar do mundo eu vou entrar, porque para mim a terra do meu pai é terra santa, terra de fundamento muito grande. Então, muito antes da casa ser erguida, na verdade no processo da casa ser erguida, a história que eu vou contar agora é essa. O seu Tiriri pediu que eu fosse ao cemitério e que fizesse determinados trabalhos no cemitério. E ele havia escolhido uma tia minha, que na verdade foi a minha tia que me criou depois que a minha mãe desencarnou, e um primo, né, que sempre esteve com a gente desde o início do fundamento da casa, para que pudesse ir ao cemitério para poder realizar esse trabalho. Eu lembro que durante o dia eu meio que retruquei em ir ao cemitério, eu retruquei em ir, né, ao cemitério. Na verdade eu sempre retruquei com o seu Tiriri, porque o seu Tiriri sempre foi muito exigente comigo, sempre foi muito severo comigo em relação às coisas, sempre disse não em relação às coisas. E eu acabei retrucando. Então o que acontece? Mas como um bom filho de santo, isso já tem bastante tempo, tá, meu povo? Deve ter mais de 11 anos ou 12 anos atrás. Eu fui ao cemitério, o seu Tiriri realizou determinados trabalhos que tinha que realizar com um propósito espiritual, né, de fundamento. E o seu Tiriri sempre tem o hábito de, quando nós vamos ao cemitério, ele fazer com que os outros médios voltem do transe e ele fica no cemitério e leva os outros médios até o portão do cemitério. Lá ele se despede de todo mundo. Só o que aconteceu nesse dia? Nesse dia, seu Tiriri fez esse processo, né? E foi. Só que quando chegou no portão do cemitério, meu povo, naquele dia eu fiquei com muito medo. Não vou mentir não, tive medo. Seu Tiriri foi e eu tive uma expansão, um desdobramento tão grande
que eu fiquei do lado, o seu Tiriri se despedindo das pessoas do lado de fora que já estavam do outro lado do portão, e eu senti que eu não ia sair do cemitério. A sensação que eu tive é que eu ia ficar ali no cemitério com o seu Tiriri. E o seu Tiriri, naquele momento, ele virou para mim, gente, no meu desdobramento, ele virou e falou assim para mim: e agora, moço? Você não é forte? Você não consegue? Resolve. Claro, consegui voltar ao normal. Eu lembro que eu ficava falando com a minha tia e com o meu primo lá fora, eles não escutavam. Depois eu contei a história, eu tô falando com vocês, e vocês não me escutam. E vocês não me escutaram nessa questão desse desdobramento. Seu Tiriri depois voltou outras vezes, explicou, me chamou altamente para disciplina, porque ele sempre me chama para disciplina em relação às coisas, né? E falou por que ele tinha deixado acontecer aquilo naquele momento para o meu crescimento. Eu tenho essa história desse desdobramento no cemitério, né? Primeiro por ser filho de Ubaloaê, o cemitério para mim traz uma expansão muito grande, me potencializa de uma maneira muito grande. E eu tenho ali um grande ensinamento, porque eu tive que ter uma disciplina muito grande, não só na hora do trabalho, mas durante o dia inteiro. A outra história que eu quero dividir com vocês é uma história que eu tenho com outro primo, que também é médium na nossa casa, trabalha na vibração de Seu Veludo, Laroê, Seu Veludo. E esse primo oscilava um pouco na fé no início, né? Isso muito antes da casa estar fundada, da casa estar estabelecida e tudo. E seu Tiriri sempre havia dito para ele o seguinte: o seu trabalho físico não é trabalho de terra. Você veio nessa encarnação para trabalhar no meio do mar. E o meu primo dizia assim para mim: como é que eu vou trabalhar no meio do mar? O que é isso? Como é que eu vou chegar lá? Não conheço ninguém, não tinha caminhos nenhum. Passaram-se algum tempo, é claro, acabou se passando algum tempo. E houve uma vez que o seu Tiriri mandou que esse meu primo e eu fôssemos na estrada fazer uma obrigação que fosse para potencializar essa energia. E nós fomos. Meu povo, nós fomos numa estrada onde não tinha casa, se houvesse alguma casa, era quilômetros de distância, quilômetros. E era um campo altamente aberto, sem nada. E o que aconteceu naquele dia? À medida em que o meu primo foi abaixando, arriando a obrigação, começou a plasmar um barulho de um sino. Tlim! O Márcio olhou para mim e falou assim: André. E eu falei assim: continua, calmo. E à medida que ele acendia a vela, o sino ia ficando mais forte. Plim! E não tinha igreja, não tinha nada no local. O local era totalmente deserto, era um campo. Plim! Como se batesse um sino muito forte. E o sino foi batido 3 vezes. Resumindo, meu povo, depois daquele dia, semanas depois, o meu primo, através de uma tia, de uma conhecida, foi levado para trabalhar no mar, e hoje ele trabalha embarcado. Já tem 9 anos e graças a Deus ele cresce e prosperou nisso. Isso é um chamamento para a gente de fé, que muitas das vezes a gente não tem fé nas coisas que os santos falam. E a última história que eu queria contar para vocês, que eu já contei até lá no terreiro, é que também, quando eu era filho de santo, não era dirigente ainda, eu dava aula em Nova Iguaçu. E eu trabalhava num lugar e eu estava me desvencilhando do lugar. E naquele dia que eu estava me desvencilhando no lugar, foi um dia depois do meu aniversário e eu resolvi fazer compras. Comprei roupa nova, comprei um monte de coisa. E houve
uma festa para mim na escola onde eu trabalhava. Eles me deram uma mochila nova, eu peguei a mochila nova, botei todas as minhas coisas dentro da mochila, né? Da mochila nova eu lembro que eu dei a minha mochila antiga para uma tia que trabalhava lá na escola com a gente. Essa escola era em Nova Iguaçu. E eu pegava o ônibus por volta das 9 horas para voltar para Miguel. O que aconteceu? Recebi todos os meus documentos que eu estava me desvencilhando da escola. Naquele dia eu havia recebido o meu pagamento e eles pagavam em dinheiro. Eu estava com todo o meu dinheiro. Tinha um celular novo, porque eu havia ganhado um celular novo. Tudo. Isso aí já era bem novinho, tá, meu povo? Quando o ônibus passava na rua, ele saía da rodoviária em Nova Iguaçu e passava numa rua chamada Dom Valmor, em Nova Iguaçu. E quando esse ônibus passava, eu pegava o ônibus lá. O que aconteceu naquele dia? Quando o ônibus parou, eu escutei a voz nitidamente de seu tio falando assim para mim: coloca o dinheiro dentro do estojo. Eu virei, coloca o dinheiro dentro do estojo? Aquilo foi estranho eu ter ouvido aquilo, e muito firme. E foi uma voz tão real, tão plasmada, que eu não hesitei. Eu lembro que na época eu até contei isso para minha mãe de santo, e minha mãe de santo ficou até abismada. Eu coloquei o dinheiro dentro do estojo. O que aconteceu? Entrei dentro do ônibus. Eu geralmente sentava naquela cadeira maior do ônibus, né? E o ônibus tomou a Dutra em direção a Miguel Pereira. Quando foi entrar na Dutra, entraram 3 rapazes no ônibus. Sentaram em diversos lugares e um dos rapazes sentou ao meu lado. Eu estava do lado da janela com a minha mochila no colo. E de repente, na altura que o ônibus estava andando na Dutra, de repente eu só escutei assim: vamos facilitar. Carteira, celular. E o menino que estava sentado ao meu lado, o que ele fez? Ele pegou a minha mochila pela alça, e botou minha mochila nas costas. Meu povo, me deu um gelo naquela hora, porque todos os meus documentos, o meu salário, naquele dia eu tinha comprado um monte de coisa. Foi horrível. Eu não sei. Aí o menino estava usando a minha mochila para botar as coisas que eles estavam catando. Eles fizeram uma festa dentro do ônibus, né? Um com uma arma na cabeça do motorista e os outros catando. O menino que estava com a mochila, eu não sei, eu tive um ímpeto na hora e eu virei e falei assim para ele. Ele estava perto de mim, né, em pé. Eu virei e falei assim: amigo, eu estou me desvencilhando do meu trabalho. Pelo menos os meus documentos você pode me entregar? Ele, com a minha mochila nas costas, ele fez assim: pega. Meu povo, eu abri a mochila, eu tirei o documento. E o que eu tirei? O estojo. Então isso é também para uma das lições que eu tive para não duvidar de Exu. Essas 3 historinhas para mim significam disciplina, fé e proteção. Então eu agradeço muito aos meus Exus por tantas e outras coisas também que já aconteceram, que eu poderia ficar aqui contando para vocês em relação a eles. E agradeço por essa proteção imensa. Laroê, Exu, hoje e sempre. Beijo no coração de vocês, meu povo. Muito axé. No alto da derrubada, seu cachimbo ficou lá. No alto da derrubada, seu cachimbo ficou lá.